A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 3, o bem e o mal, destruição dos seres vivos uns pelos outros. 20. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns às custas dos outros. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente vê lá um grupo de leoas indo atacar uma girafa, atacar um elefante, atacar qualquer outro animal. E a gente se sente feliz quando elas se dão mal. Pelo menos eu sou assim, eu fico olhando assim, poxa, por que esse bicho tem que estar sempre comendo os outros? Por que não aprende a comer capim? Né? Mas é da natureza deles, é logicamente que a gente assiste aquele vídeo ali, cada um torce para um. Mas é uma coisa que incomoda. E uma vez eu estava vendo um documentário sobre a águia. E aquela águia estava com 2 filhotes. Normalmente a águia cria só um filhote. E estava com 2 filhotes. E ela ali cuidando do filhote, daqueles filhotes com todo cuidado. E era uma noite de lua razoavelmente clara. A pessoa estava filmando, um pesquisador filmando o ninho constantemente. A coruja, uma corujinha de tamanho médio, ficou de lado, toco, olhando, e a coruja enxerga de noite. Ela veio voando, bem daquele jeito dela, lento voando, passou o pezinho, pegou um dos filhotes pelo pescoço e levou embora. Eu ri muito, porque a águia, ela ataca, durante o dia, ela ataca qualquer coisa que tiver um tamanho compatível com dela. Entre as aves, ela ataca todas. E entre os animais de menor porte, ela ataca inúmeros, inclusive a jaguatirica. E aí, que é uma oncinha, né, de tamanho bem respeitável. Logicamente, de acordo com o tamanho da jaguatirica. Uma jaguatirica mais adulta, elas não vão, eu acredito que elas não vão atacar. Então, esse ato dos animais, da luta pela sobrevivência, também existe aí, ele não vai falar aqui, mas o equilíbrio do meio ambiente. As águias vão comendo insetos, ratos, cobras e pequenos roedores, e até mesmo outras aves. Porque enquanto as outras aves comem sementes e frutas, as águias comem essas aves. Então não vai ter uma superpopulação de aves comedoras de semente e de fruta. Está sempre havendo um equilíbrio, sempre ocorrendo um equilíbrio. Também as jaguatiricas comem os filhotes das aves. A águia pega os filhotes da jaguatirica, outros animais também pegam. E com isso, só em termos de fauna brasileira, com isso vai criando um processo de equilíbrio. É importante nós entendermos por esse lado. Ele não aborda essa parte do equilíbrio aqui não, tá? Só vai mostrando por outros aspectos. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente a sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Então, nós temos que entender, se aqui Deus fez a coisa com tanta sabedoria, com tanta perfeição, ele criou animais que comem outros animais para haver esse equilíbrio do ecossistema dentro da natureza. Se a população da águia começar a aumentar, falta comida, elas morrem. Se a população dos animais que servem de alimento para a águia começar a aumentar, elas reproduzem mais e mais predadores para aquela região. Então, tudo acontece com muita sabedoria dentro do planejamento divino. O problema é que nós, como começamos a interferir no meio ambiente do nosso jeito, cria problema. E aí que vem todos os pequenos e grandes transtornos sociais e econômicos e principalmente do meio ambiente. Lembrando que Deus faz tudo perfeito. Nós é que não sabemos fazer a leitura perfeita dos fatos. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõem, apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Entender esta frase, você conquistou alguns passos gigantescos no seu processo evolutivo. Porque isso que nós seres humanos, menos entendemos. Então, se nós compreender
que, na nossa visão, aquilo que parece ser mal não é mal, e aquilo que parece ser bem não é bem, nós estamos começando a refletir de um ponto de vista superior. Portanto, o conjunto dos fatos que acontecem, por mais que a gente olhe pelo lado negativo, tem um fator positivo que vai acontecer, que vai renascer e que vai florescer em nossos corações. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, é o da grande lei da unidade, que constitui a harmonia da criação. Pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Nós temos sempre a tendência de ver anormalidades e contradições em todos os fatos, em todas as situações. Mas é necessário começarmos a olhar por outro ângulo. É necessário começarmos a olhar por um outro aspecto. Por um aspecto mais transcendente. Portanto, essas destruições que existem na natureza dos animais que devoram outros animais têm um fim providencial, que está muito além daquilo que a gente vê. Eu abordei do ponto de vista ecológico, o equilíbrio do sistema ecológico e o equilíbrio do ecossistema. Isso vocês vão ver em vários livros de biologia ou de geografia. Mas Kardec aborda para a gente um outro ângulo mais interessante. Vejamos. 21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Este princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. Então, nós temos um corpo físico, assim também como os animais e as plantas têm um corpo físico. E esse corpo físico é controlado, comandado, gerenciado por uma inteligência extrafísica transcendente, vibratória, quântica, energética, ou seja, ela é constituída de material psi, por falta de outra palavra, chamá-lo-emos assim. Então, essa nossa essência, esse princípio inteligente, com seu perispírito, é constituído das matérias psi, compatível com o seu estado evolutivo e com o seu reino. Então, a planta tem um material psi, os animais têm um corpo psi e nós temos um corpo psi, apropriado à nossa condição evolutiva, porque a nossa mente molda esse corpo psi de acordo com a sua condição evolutiva. Portanto, um corpo físico que vai ser destruído pelos que uns animais destroem uns aos outros é o corpo físico. O corpo psíquico, essa matéria psi, então se desprende, se liberta e vai seguir o seu processo evolutivo. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Cada vez que aqueles animais lutam pela sobrevivência e caem nas garras do outro, ele sai dali mais forte, mais lúcido, mais apto. Na sua próxima reencarnação, ele já ter qualidades superiores ao que ele tinha naquela vida anterior. Então você está dizendo que os animais têm espírito? Eles têm um espírito. Mas o espírito dos animais não é igual ao espírito humano. É um espírito que, ao longo de milênios de evolução, chegará ao ser humano. Assim como o ser humano, após milênios de evolução, chegará à angelitude. Tudo isso encadeia dentro de um processo de etapas a etapas de evolução para o aprimoramento, para o desenvolvimento dos bons sentimentos. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa, por isso, de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria, por isso, de ser homem. Se nós, seres humanos, trocamos as nossas roupas várias vezes no ano, ou seja, descartamos aquelas ali e jogamos fora, doamos,
não serve mais para nós. Não nos interessa mais essa roupa. Mas continuamos sendo a mesma pessoa. Continuamos dando os passos necessários para crescermos e evoluirmos. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material. Ele suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Aqui, diante de todas as situações de destruição que nós vivenciamos das formas mais variadas, o homem começa então a ter que não dar tanto interesse para o seu invólucro material e procurar uma ideia mais espiritualizada, uma ideia mais espiritual, porque lá existe uma compensação que aqui não tem. No plano espiritual, nós temos algumas coisas que aqui na Terra não tem. É necessário, então, começarmos a abrir nossos horizontes para novos entendimentos. Assim também, os animais e os vegetais que estão constantemente dando a vida para que outros sobrevivem, eles também estão fazendo o seu ciclo de evolução. Só que quando o nosso ciclo de evolução às vezes pode ser de 100 anos, 50, o homem pode morrer com menos de 1 ano de idade ou até 100 anos de idade. Embora são raros os que chegam aos 100 anos, mas existe quem chega. Esse ciclo nosso é longo, mas dos animais, que dificilmente passam dos 30 anos, existem aqueles que vivem muito mais, como as tartarugas, papagaios que vivem até quase 100 anos, ou certas famílias de psitacilgo. Então, esse processo de evolução, esse processo de caminhar, de aperfeiçoar e de alcançarmos metas superiores de entendimento e de vida, vai fazendo com que comecemos a desenvolver as nossas percepções e a valorizar mais o mundo espiritual do que o mundo físico. Mas quando você valoriza o mundo espiritual, você se torna mais cônscio das suas responsabilidades aqui no mundo físico. Você não deixa desleixa um para esperar o outro. Você cuida bem do primeiro, porque quanto melhor você cuidar do corpo físico, sem apego, sem fanatismo, você vai chegar ao pleno entendimento da vida espiritual. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente? Desde que a sua obra não é sabedoria, devemos supor que esta sabedoria não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de entendimento. É interessante como Kardec e os espíritos que trabalhavam com ele, aqui no caso da Gênesis, o Camille Flammarion, que escreveu a maior parte, mas era uma equipe. Portanto, Kardec sempre deixa que a doutrina espírita é uma obra coletiva e solidária. À medida que você vai ampliando o seu entendimento, você vai para uma justa posição. E então ele coloca, vocês fazem todos os questionamentos. Por que Deus não criou um processo diferente para que não tivesse que ser assim? Aí, ele mostra para nós um outro aspecto, um outro fator. Que a partir do momento que a gente tem questionamentos com as leis de Deus, o que falta realmente para a gente achar a resposta é adiantamento moral em nós mesmos. Você não está compreendendo as leis de Deus, você não aceita ela muito bem, então aceite que você não tem um desenvolvimento moral compatível para esse entendimento, compatível para essa compreensão. Contudo, podemos procurar a pesquisa da razão, do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo, a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Aí, ele já mostra para nós que se a gente está achando um defeito na natureza, estamos com excesso de arrogância, de prepotência, de pretensão de acharmos-nos mais sábios do que Deus. Então, nesse momento, nós devemos mudar a bússola do nosso princípio de entendimento e procurar ver o que
deve ser visto dali para frente com inteligência compatível com a justiça divina. Então, Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Se nós não estamos conseguindo compreender a sua justiça, a sua sabedoria, curvemo-la para que possamos admitir que ali tem alguma coisa que ultrapassa o nosso entendimento. Ainda somos atrasados, ainda somos incipientes. Mas Kardec não proibiu a gente e nem tentou nos desanimar de continuarmos pesquisando para tentar entender, para tentar compreender qual lição Deus está nos passando quando tomamos esta ou aquela posição, esta ou aquela atitude frente a situações adversas. 22. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação, como instrumentos de ação do princípio inteligentes. Os corpos precisam ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam à sua mútua manutenção. Aí, a partir do momento que a gente entende que o nosso corpo tem que estar sempre se alimentando com alimentos compatíveis e adequados às nossas necessidades, nós vamos começando a fazer uma peneira naquilo que a gente vai comer. Preciso de comer isso, preciso de comer aquilo. Eu, por exemplo, não como carne. Só peixe e frutos do mar. Por quê? Eu entendi que eu não devo mais comer carne, porque me fazia mal. Eu passava mal, eu sentia mal. Eu começava a ter certos delírios que não era agradável. E quando eu não comia carne, eu não tinha aqueles delírios. Então, consegui contornar o problema não comendo. Ah, mas quando não come carne, tem perda óssea, tem isso, tem aquilo. Tem. Se não tratar o luetismo, você vai ter perda óssea comendo ou não comendo carne. Quantas pessoas são carnívoras e estão com osteoporose? Então não é a questão de comer carne que vai fazer a diferença. É a questão dos adoecimentos íntimos que nós temos, os adoecimentos intrínsecos. E perda óssea, tem que tratar o luetismo. E principalmente fortalecer o rim. E assim, nós vamos vendo que os instrumentos de ação do princípio inteligente, dos corpos, também tem que ser renovado. Ele tem que passar pelo processo de aperfeiçoamento, de evolução. E esse princípio inteligente, para passar pelo aperfeiçoamento, pela essa evolução, ele precisa, então, ceder aquele corpo físico e ascender espiritualmente. Aí, você vai falar assim, mas já viu uma hiena pegando uma caça, destruindo uma caça? Faz parte do processo. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o princípio, que o espírito, se aniquile ou altere. Fica apenas os despojos do seu envoltório. Aí tem o 22 ali, nota de Allan Kardec, veja-se, Revista Espírita de agosto de 1864, Extinção das Raças. As raças são extintas às vezes, na maioria das vezes, imprudência e invigilância dos seres humanos. Nós, como seres humanos, tomamos atitudes que vêm destruir raças, seja de outros animais ou até mesmo espécies de plantas, que seriam muito úteis à nossa alimentação. Mas pela nossa imprevidência, nossa prepotência, arrogância, ganância, acabamos por destruir o meio ambiente e aquelas formas de vida. Portanto, nós temos que entender que todos os envoltórios físicos são importantes para o processo de evolução do espírito. Mas os animais da natureza, dentro do seu processo de transformação, passam, cada um deles, por uma determinada necessidade, por uma determinada condição, até que alcancemos a plenitude do nosso ser, alcancemos a nossa melhoria. Lembrando aqui que hoje já fica claro que os animais, ao irem para o abate, para o alimento humano, para alimentar o ser humano, principalmente os animais de maior entendimento, eles começam a jogar uma determinada substância no sangue, um determinado hormônio de medo, de tristeza, de angústia, de pavor, que cria em certas pessoas sensíveis padrões de adoecimentos mais complexos, como depressão, síndrome do pânico, exacerbação da violência, exacerbação sexual, ou exatamente o contrário, anulando tudo isso. Cada um
passa pelas suas experiências de acordo com as suas necessidades evolutivas, para adquirir os voos mais altos da sua eliminação. 23. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas, em realidade, o que o mais forte ou mais destro tirou do mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra vida, tomará outra caminhada evolutiva, seja na mesma espécie, seja em espécie diferente. Para aqueles espíritas que falam, não, os animais não têm espírito. Vamos estudar a Gênese. Então, está aqui. Item 23, bonitinho aqui para a gente olhar. Kardec falando que os animais, após a sua destruição da vida física, eles vão, a partir de um determinado momento, que ele não determina quanto, entrar no processo da reencarnação de novo e seguir o seu ciclo de evolução como espírito imortal, ainda incipiente nas linhas de evolução, ainda na base da linha de evolução. E às vezes somos nós mesmos que vamos entrar num safari e vão ser comidos como leão também, né? Chega lá, dá uma de eu posso tudo, esquece as regras e se complica. E se a gente observar os animais caçando, como por exemplo, as leoas. O leão dificilmente ele caça, mas quando ele caça, ele vai com muita precisão para o bote e está sempre com mais... É sempre 2 ou 3 que estão juntos. Ele não caça sozinho. Uma leoa sozinha for tentar pegar uma girafa, a girafa vai matar ela. Mas se tiver mais de 3, elas conseguem, na maioria das vezes, eliminar a girafa. E se vocês observarem, as técnicas de ataque são muito sábias. Elas vão sempre nos locais onde elas podem dar a bocada e ser menos atingida e ficarem menos vulneráveis a um dos golpes. Mas sempre tem aquelas que falham. Se vocês observarem uma chita, ou vou falar bando, porque eu não sei coletivo de chita, um bando de chita tentar pegar uma presa, por exemplo, um gnu, elas fazem uma barulhada enorme, espantam os gnus, e se não ficar nenhum filhote para trás, ou nenhum deles estiverem doente para ficar para trás, elas não conseguem pegar. Já as leoas chegam sorrateiramente, a líder vai com o narizinho empinado, medindo para qual está a direção do vento, chega na posição mais adequada, aí elas escolhem um e dão o bote e normalmente pegam. Mas a natureza tudo evolui. Assim como as leoas aperfeiçoaram as suas técnicas de ataque e fazem aquilo ali sempre aperfeiçoando um pouco mais, porque nos documentários os estudiosos falam, olha, elas aperfeiçoaram as técnicas de ataque. Os búfalos, por sua vez, entenderam que se eles acharem um ninho de leoa, eles devem matar os filhotes. E as fêmeas têm que pegar aqueles filhotes e tentar carregar para um lugar seguro, porque os búfalos vão atacar para destruir os filhotes. Quem ensinou para os búfalos isso? E na África do Sul, tem lá um safari que os leões estão correndo risco de extinção, não por ação humana, mas por ação dos búfalos. E ficaram mais inteligentes e aprenderam a se defender e a defender a sua prole. Como nós vemos, o processo de evolução entre os animais também existe, se aperfeiçoa com o passar do tempo e ganha contornos outros, diferentes daqueles que nós imaginamos. Para algumas pessoas que eu estou falando parece absurdo, mas existem documentários. Inclusive tem um que a leoa pega um filhote, um bezerro de búfalo, a fêmea sai berrando, vai até a manada, e a manada volta, faz um cerco e atacam aquela leoa, a leoa sai gravemente ferida daquele ataque e o filhote sai salvo. Provavelmente com os ferimentos que ele estava no pescoço, ele não deve ter sobrevivido. Mas foi um ato de buscar ajuda e de solidariedade de vir todos juntos. A sorte dos leões é que os búfalos têm o chifre muito para trás, então eles não conseguem
pegar eles com facilidade, principalmente os machos. E aí, e também os leões têm a sorte de poder subir em árvore. Aí eles conseguem se escapar de muitas situações. 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Então, entre os animais, como citamos aqui os leões, eles vão para o ataque para satisfazer a sua necessidade de comer. E a gente tem no caso da nossa onça pintada. E tem um vídeo que roda nas mídias sociais que as pessoas numa fazenda acharam um filhotinho de onça, levaram para casa, foram tratando dele e uma das vacas aceitou que ele mamasse nela. Nem sempre as vacas aceitam que uma cria diferente venha amamentar-se do seu leite. Aquela aceitou. A vaca então e essa onça criaram um certo vínculo. Passado o tempo, a onça ficou adulta, já poderia comer sozinha, se virar sozinha. Os fazendeiros pegaram então a onça e soltaram na mata. E eles observaram uma coisa estranha enquanto eles iam buscar as vacas. Tinha um rastro de onça junto das vacas, mas não tinha nenhuma vaca com sequer um arranhão. Curiosos, perceberam que ali onde as vacas dormiam, aconteceu isso, puseram câmeras para ver o que estava acontecendo à noite. E a onça que havia sido criada no curral, amamentando aquela vaca, ia lá e deitava do lado dela, se esfregava nela como se fosse um gatinho. E protegia todo o rebanho dele para que as outras onças não viessem ali atacá-las. Então, na natureza, tem coisas que surpreendem nós. Hoje nós vamos vendo que tem alguma coisa que sai dos padrões comuns que nós temos como realidade. Porque tudo na vida evolui. E, uma outra matéria, a pessoa falando sobre a onça é extremamente fiel a quem a trata bem. Tratou ela bem, ela não vai te atacar e ela vai te proteger. Mas ninguém vai correr o risco de querer criar uma onça em casa, porque a onça é um animal selvagem, o local dela é na selva, e nós temos que ter todo o cuidado possível com animais selvagens, porque nem sempre vai acontecer do mesmo jeito. De repente você pegou uma para criar que não é tão evoluída, ela era uma hiena antes, está tendo a primeira encarnação como onça. Uma brincadeira para a gente pensar que existe perigo, tá? Repito, é uma brincadeira para a gente lembrar e pensar que existe perigo. Ora, uma das mais impressionantes, imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa. Visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. Então, ou eles lutam para pegar alguma coisa para comer, ou eles estão se defendendo para não ser comido. Todos os animais. Inclusive os leões e as leoas, se as hienas acharem um sozinho, elas atacam. Só que os leões começam a rugir, outros leões vêm em socorro e espantam as hienas. Então, na natureza, existem situações de cooperação, que já demonstram um sentimento superior. Embora o leão mate, mas ele só come depois que mata. Ao contrário de outros animais, que ainda não terminou de matar, já está comendo. Então a gente vai vendo que cada animal ele tem um patamar de evolução diferente. Por mais que pareça absurdo o que eu estou falando, se vocês assistirem os vídeos e forem percebendo, vai ter situações diferentes. Eles, pois, lutam unicamente para viver. A luta deles é matar alguma coisa que eles precisam para se alimentar, para eles continuarem vivos. Nós, seres humanos, já temos outros ideais. Além de se alimentar, nós temos o cuidado com a prole, nós temos a necessidade de trabalhar constantemente para manter a nossa vida. Então, já é uma relação de vida muito mais complexa. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal
e o sentimento moral. Luta, então, o homem, não mais para se alimentar, porém, para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à sua necessidade de dominar. Aí ele vai mostrando para nós aqui o homem primitivo, aquele primitivo lá de trás. Ele só tinha as necessidades materiais. À medida que ele vai caminhando dentro do seu processo evolutivo, ele começa a ter outras necessidades, outros sentidos, outras qualidades íntimas vão se desenvolvendo nele. Então, ele vai deixando o instinto para adquirir um sentimento moral. Então, antes ele tinha um instinto de sobrevivência. Comer e buscar aquele alimento que ele precisava, era um ponto. Procriar, defender sua prole, e pronto. Mais à frente ele foi se sofisticando, então foi criando normas, criando regras, assumindo lideranças e buscando então a trabalhar com outro nível de entendimento, com outro nível de determinação. Para isso, ainda ele é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Então nós passamos por várias etapas evolutivas, por vários processos de aperfeiçoamento, até que em um dado momento a gente tem horror ao sangue, de estar ali vendo o sangue. Então a gente já não quer matar nenhum animal para sobreviver. Já entendemos também que mesmo aquele animal que a gente pega lá no supermercado abatido, ele deu a vida para estar no nosso prato naquele momento. Então a gente já tem um entendimento mais sublimado e a gente vai procurando aperfeiçoar para nos alimentar de forma mais sublimada. Aí você vai falar assim, e o leite, a manteiga e o queijo? O ovo? Os animais que estão nesse processo de trabalhar para servir o homem estão evoluindo. Porque ali é um ato de doação de vida. O problema é quando os homens acham que a galinha tem que botar mais ovo do que aquilo que normalmente é previsto que ela bote, que a vaca tem que dar mais leite além daquilo que é previsto que ela dê. Então tudo isso cria e traz para nós conjunto de situações mais complexas, onde predominam a falta de bom senso nosso, de interferir no meio ambiente de forma negativa. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Então, para que a gente conquista essa possibilidade de alijar de nós mesmos esses vestígios da animalidade, vai passar por um conjunto longo de atitudes e ações para que a gente se aprimore, para que a gente se aperfeiçoe. Então são fatos, dados, momentos que a gente vai vivenciando, que a gente vai passando, que a gente vai conquistando, até alcançarmos a perfeição, até alcançarmos um padrão de melhoria, um padrão de desenvolvimento do entendimento e de compreensão superior. Etapa a etapa nós vamos adquirindo conhecimento. Conhecimento vai gerando também experiência e também nós vamos sublimando os nossos sentimentos para nos livrar de certas necessidades que ainda são inerentes à raça humana. Mas nessa ocasião, a luta sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Ainda temos guerras, ainda temos países tentando destruir outros, imprimir fome no outro, instalar guerra em outro país, simplesmente para pegar, roubar as riquezas daquele país. Vai chegar um dado momento que esses espíritos sairão da Terra, não poderão ficar mais aqui. Ou reencarnarão sempre naquelas condições bem difíceis, bem complexas, e aí passarão pelas experiências necessárias, passarão pelos momentos necessários à tomada de consciência, à tomada de atos que vão fazer com que ele se purifique ainda mais e alcance a sua redenção espiritual. Lembrando que, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem dificuldade de
lidar com os seus defeitos, com as suas faltas. Por isso ele passa pelos seus estágios de purgação ou de purificação para exonerar tudo aquilo que tem de ruim e fazer brotar aquilo que tem de bom. E aqui tem esse número 23, nota de Allan Kardec. Sem prejulgar as consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres por outros em nada infirma a sabedoria divina e que, nas leis da natureza, tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstraia do princípio espiritual. Razão porque muitas questões permanecem insolúveis por só se levar em conta a matéria. Para que a gente consiga enxergar mais além, para que a gente possa perceber mais além, temos que levar em conta o princípio espiritual. Ele não está falando espírito, princípio espiritual, que está em todas as vidas. Cada um passando na sua necessidade, cada um passando pelo seu padrão vibratório de que precisamos para nos transmutar, para nos melhorarmos, para nos modificarmos em relação às leis que regem a nossa existência, que nos eleva para o sentimento de amor. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Têm contra si não só o antagonismo em que se acham, com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão sejam elas, as doutrinas, repelidas como dissolventes da sociedade. Mas também na necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. Aqui tem mais um conjunto de informações. As doutrinas materialistas destroem-se a si mesmas. As doutrinas egoístas destroem-se a si mesmas. É questão de tempo. E o tempo é o tempo divino, que é muito complexo. E é a partir desse momento que a gente vê antagonismo entre as coisas dessa universalidade, porque a gente precisa de entender, para compreender essa universalidade de fenômenos, as consequências morais de cada ato. Nosso, como seres humanos, e o outro, como aqueles seres que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso apoio. Assim, pensando e valorizando a vida, vamos nos elevar, vamos nos aprimorar para buscarmos alcançar patamares superiores de entendimento. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a conhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo como matou o fanatismo. E assim, gente, nós vamos vendo que tudo vai desenvolvendo, tudo vai tendo um encadear de fatos, de ideias, de situações. Nós temos que fazer o nosso desenvolvimento intelectual, nós temos que buscar o nos aprimorar mais. E aí nós temos que refletir em cada situação, porque o materialismo, ele não vai explicar tudo. Ele não tem solução para tudo. Aliás, tem para bem poucas coisas. Então, nós temos que começar a buscar enxergar mais longe. E para isso, o coração, nem a razão, nem a inteligência deixam problemáticas, as mais vitais questões venham prevalecer. Aqui ele está mostrando para nós que a gente, com o sentimento, com a razão, com a inteligência, a gente vai absorvendo as questões vitais, vai tentando trabalhá-las, dar uma aperfeiçoada nela, mas só o progresso das ideias, só o progresso do entendimento das leis que regem a natureza e a nossa vida, assim como já matou o fanatismo daqueles que procuraram progredir no mundo das ideias, também vai matar esse materialismo. Aqueles que quiserem ir contra o sistema serão naturalmente retirados da Terra. Só voltar nesse parágrafo aqui. Então, tudo aquilo que foi extremamente materialista,
individualista, de visão unilateral, um dado momento vai ser repelida. Para que as coisas mais espiritualizadas, mais coletivas, mais sociais, passam a prevalecer. E para isso, para entender isso aqui, nós temos também que entender a questão do respeito que temos que ter uns pelos outros e desenvolvimento da solidariedade e da compaixão em nossos corações. Somente desenvolvendo a solidariedade e a compaixão, vamos dar os passos necessários à frente para o nosso refazimento íntimo, para o nosso aprimoramento ético e moral. E somente assim alcançaremos patamares de evolução superior, somente assim alcançaremos mecanismos de luz para nos conduzir para o reino de luz. E assim agora a gente vai para o capítulo 4, papel da ciência na Gênese. E a ciência para a doutrina espírita é muito importante, mas não a ciência manipulada pelos homens, a ciência que estuda com seriedade e traz as informações compatíveis com aquilo que se descobre, aquilo que se entende. Que a paz do Mestre Divino possa estar envolvendo todos nós, que a paz e o amor possam estar sempre iluminando nossos corações. E que possamos saber dar os passos necessários para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para alcançarmos as bênçãos excelsas do amor infinito. Estudar a doutrina espírita é embelezar a nossa alma. Estudar a doutrina espírita é plantarmos a boa semente em nossos corações.